paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que têm a verdadeira paz com Deus. Porque o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, no culto que aconteceu hoje na Congregação Cristã no Brasil, do dia 18 de janeiro de 2026, culto esse que foi presidido pelo ancião presidente Salvador Bueno das Neves. Esse culto e o que eu vou mostrar para você agora não traz paz no coração de ninguém que conhece a Escritura. Muito pelo contrário, vai trazer indignação. Mas é necessário que eu mostre isso para vocês. Hoje nós vamos analisar uma fala gravíssima deste ancião da Congregação Cristã no Brasil, que teve a coragem de falar no púlpito em uma transmissão mundial. Ele criou uma separação entre Jesus e a salvação. Falar de Jesus não é a mesma coisa que falar de salvação. Falar de Jesus não é falar do caminho para a salvação. Fique aí e veja você mesmo o que eu estou falando. Esse vídeo vai mostrar para vocês como Jesus Cristo não é algo crucial e central para a cristandade, para o cristianismo. Não é. Eu não sei mais que tipo de evangelho é esse que a CCB professa, aonde Jesus é apenas um coadjuvante, ele é apenas uma peça, ele não é a salvação, ele não é o caminho. Falar de Jesus é uma coisa, falar de salvação e do caminho da salvação é outra coisa diferente. Não fique indignado comigo, meu querido. Só estou trazendo aqui o que eu ouvi e eu vou mostrar para você ouvir também. E não só isso, mas ele vai falar, e eu vou mostrar para vocês aqui sobre a coleta única, sobre coleta para comprar material de igrejas pré-moldadas e mais um outro punhado de coisas. E por último, na fala dele, é por último que ele fala sobre essa parte gravíssima de Jesus Cristo, que é simplesmente estarrecedor ouvir um ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil falar uma coisa dessa. Sim, você vai ouvir Salvador falando aqui. As pessoas falam de Jesus, mas não falam do caminho, mas não falam da salvação. Ele criou uma separação. Falar de Jesus não é a mesma coisa que falar de salvação, não é a mesma coisa que falar do caminho. Só para dar um spoiler aqui para vocês. Evangelho de João, capítulo 14. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É impossível não falar do caminho, da verdade e da vida sem falar de Jesus, porque é uma coisa só. Não tem como falar dele dividido essas três coisas. Para você ter uma ideia, que na CCB eles não têm a mínima noção do que é evangelho e do que é Jesus Cristo. Bom, dito isso, eu vou soltar o áudio aqui agora, a gente vai ver. Eu não vou nem analisar a pregação, que também foi horrível, porque foi tanta coisa que ele falou antes, naquele momento dos avisos. Tudo isso que eu acabei de dizer para vocês está no momento dos avisos. Pode ver que ele está com um papelzinho na mão e ele vai falar algumas coisas que merece a minha análise aqui. Merece o meu acompanhamento aqui junto com vocês. Ok? Então vamos lá. Vamos analisar o que ele vai falar agora. Presta atenção. Vamos ler aqui, irmãos, batismos para os próximos dias. No dia 24, sábado, 18h30, Jabaquara, 19 horas, Jaçanã. Dia 25, domingo, 9 horas, Pinheiros. 18h30, cidade de São Mateus. E na terça-feira, dia 27, 14h30, nesta casa de oração. Temos culto para jovens no dia 24 aqui, nesta casa de oração. Então ele está anunciando aí os batismos em toda essa região da Grande São Paulo ali, né? Que é do setor do Brás. Vamos ver. Teremos também o retorno do espaço bíblico infantil, que era até ia durar este recesso até o dia 15. Então, a partir de hoje, domingo, e outras casas de oração, desde ontem, já estarão funcionando, ou estão funcionando os espaços bíblicos infantis. Gente, espaço bíblico infantil na Congregação Cristã no Brasil. Você já imaginou o que tem ali? Você tem um ancião presidente falando as aberrações que ele fala, que, na ideia, ele deveria ser o mais inteligente, o que conhece mais, o que está apto a ensinar os outros, ou seja, toda essa multidão da CB.
né? Então, esse espaço bíblico infantil, como eu já mostrei para vocês aqui, ele é, na verdade, um espaço para doutrinar a criança para ser um fiel da CCB, não um fiel de Jesus Cristo. Simples assim. Vamos seguir. Também anunciamos que no dia 22 de março haverá Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026 nesta Casa de Oração. Será realizada esta Assembleia, que é da Administração São Paulo, sendo apresentado a cada irmandade o relatório do movimento espiritual e material da obra de Deus e o balanço patrimonial referente ao exercício de 2025. Também. Irmão, ele está anunciando que vai ter aquele culto. Aquele culto não é um, como é que eu posso dizer? Não é um privilégio, não é uma coisa que a CCB quer fazer, é porque é obrigatório fazer, ok? Ou seja, tem que chamar todos os membros e fazer e apresentar ali o relatório, que é o balanço patrimonial, para as contas serem aprovadas. As contas sendo aprovadas, eles empossam uma nova diretoria, que geralmente é a mesma que é empossada. Tá? O povo vai nessas assembleias, eles não fazem nem ideia de que aquilo ali é uma assembleia de apresentação de contas, aprovação das contas e eleição de um novo grupo ali, que é o grupo da administração. Eles nem sabem. A congregação mascara isso com o culto. O povo pensa que está indo num culto. E aí fala amém. Quando ele fala, se o povo aprova, fala amém. Amém. Para a congregação, o jurídico, ele coloca isso como se as contas tivessem sido aprovadas e a administração empossada. Mas esses números que eles apresentam ali, gente, é números completamente genérico, que você não tem como saber. A CCB não presta, de fato mesmo, contas. Ela não presta conta dos seus gastos. Ali fala, gastou tanto nisso, tanto naquilo, mas não fala. Eu vou te dar um exemplo. Quando, gastou em diversos 70 milhões. Eu vou dar um exemplo aqui, 70 milhões. Diversos é diversos. O que tem no meio desses diversos? Tem pagamento para advogado? Tem pagamento de aluguel de casas onde moram anciões? Tem pagamento de advogados em processo particular? Tem, sabe? Não dá para saber. Então, eu desafio um CCBano que está assistindo aqui, que fala que eu tô aqui, que eu fico inventando coisas, por que você não vai nessa assembleia? E vai lá e pergunta para eles quanto que eles arrecadaram para o Rio Grande do Sul. Quanto arrecadaram e quanto eles mandaram para o Rio Grande do Sul. Eu duvido que vocês vão ter a resposta. E para não chegar aqui mentindo, tá? Dá um jeito ali, grava, filma, pega por escrito. Já que a CCB é tão transparente assim, por que você não vai lá e não pede por escrito essa informação? Eu duvido que vocês vão conseguir essa informação. Vamos seguir aqui, ó. Presta atenção. Como todos conhecem e sabem, da coleta única, que atende às necessidades da obra da piedade, viagens, manutenção e construções. Coleta única, gente, para construção, manutenção, obra da piedade. Antigamente não era o que você sentiu no coração? Os anciãos simplesmente chutou o pau da barraca, não tem nada de que você está sentindo. Não tem nada que você... Aqui agora você só dá o dinheiro e nós gasta com o que a gente achar que é certo. Eu não sei para quem ainda fica pedindo dinheiro para a obra da piedade. Né? Ou vamos gastar com a piedade atrás aí, né? Por quê? Porque é uma coleta única. Só pede dinheiro para coleta única, que era o mais correto. Vamos ouvir aqui, ó. Também temos aqui que informar a Irmandade que, conforme deliberado em reunião ministerial no mês de janeiro deste ano, ocorrerá a coleta especial para construções de pequenas casas de oração pré-fabricadas, isto em todo o país, todo o Brasil. Casas, eles estão juntando dinheiro, pedindo coleta para comprar as igrejas que já estão feitas, são pré-moldadas. São pré-moldadas, gente. Do nada a CCB virou um doce. Lugares que não tinha igreja, agora eles querem construir a todo custo em todos os lugares. A pergunta básica, que não pode se calar, é: quem é o dono dessa fábrica que está construindo esses pré-moldados? Quem são os donos? Quem é que está tão preocupado em vender essas igrejas? Porque eu estou vendo aqui o Salvador Bueno, para mim está parecendo um vendedor.
Ele está falando, justificando e pedindo dinheiro para poder vender essas igrejas pré-moldadas. Rapaz, tem muito que explicar à congregação. E essa conversa furada, ainda bem que já até pararam de falar isso, né? CCBanos falando, CCB é transparente, CCB ela é transparente. Transparente no quê, meu filho? Vamos ouvir. Solicitamos um empenho especial na contribuição da referida coleta para atendimento dessa grande necessidade que é a de subsidiar construções pré-fabricadas de pequenas casas de oração em localidades sem condições financeiras para tal. Existem atualmente diversas alternativas à disposição para quem queira participar dessa coleta, tais como as caixas coletoras existentes nas casas de oração, transferência bancária e cartão de débito. Também orientamos a Irmandade que observe o calendário abaixo. De 24 até 26 de janeiro, ou seja, deste mês, todo o valor recebido será contabilizado e destinado para essa coleta especial que atende construção de pequenas casas de oração pré-fabricadas. Isto é o Conselho de Anciães mais antigos do Brasil, que, analisando as necessidades da obra de Deus, apresentam esta carta para que a Irmandade tenha conhecimento e atenda também a estas grandes necessidades. Existem lugares no Brasil, e também não precisa ir muito longe, mesmo aqui ao redor de São Paulo, existem lugares que a Irmandade se reúne, mas em condição muito precária, necessitando de uma casa de oração. Nos lugares mais longínquos, onde existe um número pequeno de Irmandade, mas necessitam de uma casa de oração, então são construídas ou montadas casas já pré-fabricadas que atendem perfeitamente à necessidade local da Irmandade. Tivemos batismo. Ontem o Senhor chamou 62 irmãos, 68 irmãs, 100. Bom, tá aí, os pré-moldados estão preocupados, agora querem mandar as igrejinhas para esses lugares, que é só montar ela, rapidinho fica pronta, né? Agora olha aqui o batismo, 308 batizados até agora no Brás, presta atenção. 30, louvado seja Deus. Já estamos hoje com 308 irmãos e irmãs batizados nesta casa de oração. Isso nos alegra, ficamos sempre felizes em saber que a obra de Deus ela está... Tá em queda, hein? Presta atenção no que ele vai falar. A obra de Deus, que para ele a CCB é a obra de Deus. Olha aí. Desenvolvendo, crescendo. Antes da pandemia, nós chegamos aqui a um número de, me parece, perto de 7 mil no ano. Antes da pandemia, era em torno de 7 mil o número de batizados. Mas eu tenho um número aqui que eu já mostrei aqui em vídeos aqui para vocês. Era 9 mil e pouco. Presta atenção no que ele vai falar. Antes da pandemia. Depois houve uma grande queda. Mas graças a Deus agora, somando-se as demais casas de oração que tem tanque de batismo, não só aqui na capital, mas na grande São Paulo e também nas outras cidades, o Senhor vem chamando um grande número de pessoas. Ele não falou em nenhum momento que recuperou o número. Inclusive ele disse que agora tem que ajuntar os números, né? Os daqui da capital, daqui do Brás, mais os arredores. Só no Brás eram 7 a 9 mil pessoas se batizando. O ano passado, se não me falha a memória, fechou em 4.500. 4.000 ou 4.500. Caiu mais e mais da metade. E fora que o número de batizados aqui não consegue cobrir o número de gente que está indo embora. Como eu mostrei para você num vídeo logo aí atrás passado, eu mostrei para vocês o balanço sobre a evolução em Campinas. Ou seja, batizados e os que tomam a ceia, em 10 anos, teve um crescimento apenas de 230, parece que era 234 almas. Teve um ganho só de 234 almas em 10 anos. Porque você não pode só olhar o número de quantos batizou. Batizou 8 mil. Vamos pegar o exemplo aqui no Brás. Batizou 4 mil. Nesse ano no Brás, deve ter saído uns 5 mil. Tá saindo mais gente do que entrando. Mais gente do que entrando. Fica vendo ele falando, ó. Pessoas para esta bendita graça. Mas conclamamos a nossa irmandade ao anúncio do Evangelho. O Evangelho deve ser pregado. Agora, gente, é agora que vem a heresia braba. Presta atenção. Procurar sempre, quando houver oportunidade, falar da graça do Senhor Jesus. Diferente de antigamente. Gente, procurai falar da graça do Senhor Jesus. Presta atenção. Falar da graça não é falar o Evangelho. A graça para eles é a CCB,
é falar da CCB, porque aqui na frente ele vai fazer divisão, separação entre o que é Jesus e o que é o caminho da salvação. Presta atenção. E quando se falava do Evangelho, as pessoas se revoltavam, porque tinham pouquíssimo conhecimento. Bíblia não havia como hoje existe. Conhecimento bíblico também não tinha. E o povo, quando falava do Evangelho, então eles eram contra qualquer tipo de crente, não importava que forma fosse, mas as pessoas criticavam, perseguiam inclusive. Hoje não, irmãos. Hoje, falar de Jesus Cristo, todo mundo sabe. Ocorre... Presta atenção. Hoje não, irmão. Falar de Jesus Cristo, todo mundo sabe, irmão. Todo mundo sabe. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Olha aí. Falar de Jesus Cristo, todo mundo sabe. Ocorre que o falar de Jesus Cristo hoje, irmãos, demanda a necessidade também de ser acompanhado com as nossas obras, com a nossa maneira de ser, de cuidar, de tratar. E falar exclusivamente da salvação da alma. Porque hoje muita gente, falar de Jesus Cristo é uma coisa, mas não basta falar de Jesus, você tem que falar como você anda e falar da salvação. Olha o que ele está falando e não parou por aí, presta atenção. A gente fala de Jesus. Eu vou voltar aqui de novo, gente, um pedacinho aqui, ó. Eu quero que vocês ouçam completamente de novo, olha aí. Perseguiu, inclusive. Hoje não, irmãos. Hoje, falar de Jesus Cristo, todo mundo sabe. Ocorre que o falar de Jesus Cristo hoje, irmãos, demanda a necessidade também de ser acompanhado com as nossas obras, com a nossa maneira de ser, de cuidar, de tratar. E falar exclusivamente da salvação da alma. Porque hoje muita gente fala de Jesus. E falam de Deus também. Os irmãos vejam que hoje é no mundo um costume, e até muito bom, mas que as pessoas quase todas dizem, Deus te abençoe. Vai no mercado, às vezes o caixa que está ali recebendo, quando a gente paga, em muitos lugares acontece, Deus te abençoe. Por quê? Porque se estende o conhecimento da graça, o conhecimento de Deus e o conhecimento do Evangelho. Contudo, necessário é mostrar para eles que existe um caminho sim, que não é só conhecer como notícia, mas conhecer para seguir o Senhor e para se salvarem. Por quê? Porque precisamos nos salvar, irmãos. O mundo se corrompeu, a velocidade de corrupção, ela não se soma, ela se multiplica a cada dia. Não é só falar de Jesus, irmão, tem que falar do caminho da salvação. Quem é o caminho da salvação, irmão? É a CCB. Ouça isso aqui, ó. Ouça. Ouvimos na oração a inversão de valores. Hoje, no mundo, irmãos, antigamente era vergonhoso ver no mundo coisas que se vê hoje. Quando se via, a pessoa virava o rosto. Tinha, assim, horror de ver o que acontecia. Mas hoje não. Hoje as pessoas tranquilamente observam, ficam até cultivando na mente aquilo que estão vendo, e aquilo que estão ouvindo, aquilo que ficam sabendo. Por quê? Porque os valores se corromperam, e aquilo que não era bom, que era pecado, hoje se tornou normal e legal. Não há impedimento. E aquilo, irmãos, que ao contrário, hoje também. Hoje as pessoas fogem, impedem, lutam contra. Por quê? Porque tudo mudou. Só que a graça do Senhor Jesus, que nós devemos de anunciar, essa não mudou. Ela continua tal qual foi pregada pelo Senhor Jesus e os apóstolos. E nós devemos de dar prosseguimento, sim. Alguém diz, mas eu não tenho o dom de evangelizar. Mas uma coisa é ter o dom de evangelizar verbalmente, falando. Outra coisa é o dom de evangelizar vivendo. A vida da pessoa, a conduta da pessoa, a forma da pessoa ser e estar. O evangelho para eles, gente, você evangeliza vivendo. Eu não sei de onde eles tiraram isso. É impossível você evangelizar alguém sem falar da obra de Deus na cruz. Como é que você vai falar de salvação, do perdão, do arrependimento, do amor de Deus na cruz, sem abrir a sua boca? E outra, para eles evangelizar é dom. E não é. Jesus deu isso como uma ordem, é uma tarefa para todos nós fazer. Não tem esse negócio de dom. Não existe na Bíblia dom de evangelizar. Meu Pai do céu, rapaz. Isto se anuncia fortemente que nós somos servos e servas de Deus. Não esconder. Então o Senhor está chamando muita gente. Só que chamando, trazendo aqui, agora é a hora da justificação pela fé contínua. Se o Senhor justificou nos antigos pecados pelo batismo, agora essa justificação deve... se você foi justificado pelo batismo, agora você tem que se justificar continuamente. Continuar todo santo dia. Por isso que a igreja está cheia agora. Pleno domingo, congregação grande como essa, cheia de irmandade na galeria, aqui embaixo. Por quê? Porque estão querendo buscar de Deus. É certo que nem todos buscam para a sua consagração e santificação do Senhor, mas a maioria busca. E se não busca, leva.
É como a pessoa que vai comprar uma coisa no mercado, faz uma listinha. Parar, irmão. Para mim isso é ridículo, é um absurdo. Por isso que a gente não tem como tratar a congregação como uma igreja genuinamente cristã. Porque quando você diminui Jesus, quando você rebaixa Jesus Cristo, você não é uma igreja cristã. Você está lutando contra Cristo. O efeito é contrário. É só você ir lá e assistir. De novo. Ele fez uma separação entre falar de Jesus e de Deus em falar de salvação e o caminho da salvação. Olha, congregação cristã no Brasil, para mim, ladeira abaixo. A gente até desanima. É tanta heresia, rapaz. Tanta heresia que eu acho que eles chegaram no fim do poço, mas eles conseguem nos surpreender. A congregação nos surpreende com a capacidade que eles têm de ensinar heresia, em pregar essas tolices absurdas. E esse ancião aqui, ele está dando uma goleada no Marsola. O que esse homem, para mim, a maior de todas as heresias, apesar que são muitas, que são braba, mas dizer que a morte de Jesus foi só a entrada no terreninho, rapaz, essa aí doeu. Eu senti como um soco no estômago, assim, sabe? Quando você encurva, você fala, não dá para acreditar. Mas essa aqui é a velha guerreira congregação cristã no Brasil. E se as pessoas não se converterem, não se arrependerem a tempo, permanecer nesse laço, óbvio, meu irmão, não é o meu desejo, mas eu estou detectando, você vai ser condenado com certeza. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.